Olá pessoal, estamos retornando para um novo encontro com vocês. Hoje a discussão é sobre tabela periódica. Todos vocês sabem que esse assunto é de extrema importância e que os vestibulares, inclusive o Enem, os cobram com alguma frequência. A discussão, tabela periódica. Temos a noção de que esse dispositivo atual, chamado tabela periódica, foi idealizado por Mendeleev. Gostaria apenas de destacar que nesse dispositivo, esse modelo periódico atual que vocês têm para a classificação dos elementos, nós temos os elementos dispostos em ordem crescente de números atômicos, pois, desta forma, observa-se que as propriedades que esses elementos possuem, tanto físicas quanto químicas, se repetem de tempos em tempos. Esse modelo periódico de classificação dos elementos, que vocês bem conhecem e lidam com ele diariamente, nós estamos aqui reproduzindo na telinha para vocês. Observem que a disposição dos elementos nessa classificação nos permite analisar que eles estão dispostos em colunas verticais e em linhas que nós temos horizontais. Cada uma dessas linhas horizontais equivale a um período. E cada uma dessas colunas verticais equivale a um grupo. Isso significa dizer então que os elementos são lançados na tabela periódica em grupos e períodos. E repetindo, isso é feito em ordem crescente de números atômicos, pois assim observa-se que as propriedades desses elementos vão se repetindo de tempos em tempos. Sobre períodos e grupos, é importante nós fazermos alguns comentários. Inicialmente, falemos a vocês sobre os períodos. O que são os períodos? Repetindo, cada uma daquelas fileiras horizontais. Esses períodos, eles são indicados através de números. Essa contagem é feita de cima para baixo. Primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período e assim sucessivamente. Esse número do período para nós é importante porque ele nos permite saber o número de níveis que os átomos de um determinado elemento vão apresentar em suas distribuições eletrônicas. Dessa forma, observando-se o oxigênio, ele pertence ao segundo período da classificação periódica. Isso significa dizer que átomos do elemento oxigênio, para a distribuição de seus elétrons em suas eletrosferas, utilizarão 2 níveis. Uma outra ideia que se traz é que, sabendo o número de níveis que eu utilizo em minha distribuição eletrônica, eu passarei a saber também, de imediato, quem vai ser o meu nível de valência. Dessa forma, pensamos da seguinte maneira: oxigênio, localizado no segundo período da classificação periódica. Átomos de oxigênio usam 2 níveis para a distribuição dos seus elétrons em suas eletrosferas. Portanto, para esses átomos de oxigênio, o nível de valência é o 2. Um exemplo a mais, o cloro. Observem que o cloro na tabela periódica, ele pertence ao terceiro período. Isso significa dizer que átomos de cloro, para a distribuição de seus elétrons em suas eletrosferas, utilizarão 3 níveis. Como consequência,
nós temos como nível de valência, ou camada de valência, se assim o querem também, o 3. Aí então a importância dos períodos e essa associação que nós fazemos com a distribuição eletrônica dos átomos desses elementos. Assim como falamos para vocês dos períodos, falaremos dos grupos. Com relação aos grupos, nós temos aquelas colunas dispostas na vertical. Essas colunas, segundo uma atualização da IUPAC, hoje são numeradas em ordem sequencial da esquerda para a direita, de 1 até 18. Temos então o grupo 1, o grupo 2, o grupo 3, o grupo 4, até o 18. Com relação a esses grupos, cabe salientar 2 aspectos. O primeiro, elementos que pertençam à mesma coluna, ao mesmo grupo, à mesma família. Eles vão apresentando propriedades químicas semelhantes. Isso significa dizer que eles reagem da mesma forma, da mesma maneira. O modo de reagir de um é igual ao modo de reagir de qualquer outro elemento que pertença àquela família. Quero ilustrar para que vocês entendam. Sódio, ele é do grupo 1. Ele reage com a água formando uma base, liberando o gás hidrogênio, e essa reação é explosiva. Potássio. Ele está no mesmo grupo do sódio, então vocês diriam, potássio reage com a água, forma uma base, mais liberação de gás hidrogênio, e a reação é violenta, explode. Lítio, a mesma coisa. Tem propriedades químicas semelhantes, os elementos que estão dentro de um mesmo grupo, de uma mesma família. Segundo, por que essas propriedades químicas são semelhantes? Porque eles apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência. Esses elétrons da camada de valência são ditos, chamados, denominados elétrons de valência, que são os elétrons responsáveis pelas propriedades químicas desse átomo. É importante destacar para vocês que alguns grupos da classificação periódica receberam denominações especiais. Apenas lembrando, gases nobres, denominação que se dá aos elementos do grupo 18. Cabe aqui um pequeno comentário. Os gases nobres, eles apresentam baixíssima reatividade, pois apresentam uma configuração eletrônica completa, o que dá a eles um alto grau de estabilidade e, por isso, uma dificuldade muito grande de reagir. Outro grupo que vocês conhecem aí de uma denominação especial, particular, halogênios, nome dado aos elementos do grupo 17. Temos também calcogênios, que é uma denominação dada aos elementos do grupo 16. Recordemos ainda os alcalinos terrosos, uma denominação dada aos elementos do grupo 2. E, finalmente, alcalinos, que é uma denominação que nós damos aos elementos do grupo 1. E aqui, mais uma vez, eu retomo aquela ideia de que os alcalinos, eles apresentam aquela propriedade mencionada anteriormente a vocês, de reação violenta, vigorosa com a água. São grupos que vocês têm e que recebem denominações especiais, mas que apenas recordamos, lembramos com vocês. Recordada esta proposição,
da disposição dos elementos em grupos, períodos, vamos a uma outra proposta importante e com a qual se trabalha bem nas provas. É a classificação desses elementos da classificação periódica em metais e ametais. Essa classificação é dada a partir de determinadas propriedades físicas que esses elementos apresentam. Que propriedades físicas são estas que iremos explorar com vocês e que me permitem fazer essa subdivisão dos elementos em metais e ametais? Recordemos: capacidade de conduzir corrente elétrica, o brilho, a maleabilidade, a ductibilidade. Essas são propriedades físicas que eu agora estou explorando para poder então fazer esta subdivisão dos elementos da classificação periódica em metais e ametais. Com relação à corrente elétrica, condução de corrente elétrica, sem problemas. O brilho também não há problema. Ficaram assim pensando um pouquinho. Que é isso? Maleabilidade, ductibilidade? Vamos a esta dúvida. Maleabilidade é a capacidade que o material tem de ser cortado em lâminas, em chapas. Recordou? E ductibilidade é a propriedade que o material tem de ser cortado em fios, pequenas tirinhas. Recordado? O que são maleabilidade, ductibilidade. Repetindo que em função dessas propriedades físicas, nós então vamos fazer essa subdivisão. Nós temos aí metais e ametais. Metais, eles são condutores, tanto de eletricidade como de calor. Eles apresentam brilho, eles têm maleabilidade, eles têm ductibilidade. Aí, vocês estão conferindo comigo essas características que os metais apresentam. Destaca-se como principal delas, indiscutivelmente, essa de serem bons condutores de corrente elétrica. Cuidar que esses metais, eles são naturalmente sólidos, com uma exceção que todos vocês sabem, que todos vocês estão lembrando e já estão aí falando para si próprio: o mercúrio. O mercúrio é um líquido. Os ametais, eles não apresentam essas características. Ametal não é condutor, não tem brilho, não tem maleabilidade, não tem ductibilidade, por isso, ametais. Agora a questão é, tu estás olhando para a tabela periódica. Quem são eles? Quem são os metais? Quem são os ametais? Em primeiro lugar, não entram nessa subdivisão os gases nobres e o hidrogênio. Eles estão fora. Os demais elementos todos participam dessa subdivisão? Sim. Quem é o nosso ponto de referência? É o boro. Marquemos o boro e descemos na diagonal. Boro, a diagonal é o silício. Silício, a diagonal é o arsênio. Arsênio, a diagonal é o telúrio. Telúrio, a diagonal é o astato. Esses mencionados, andando para a direita, aí estão os ametais, cujo número vocês já observaram é reduzido. Os demais todos são metais. Observaram que não entram nesta classificação o hidrogênio e os gases nobres. E sobre o hidrogênio, é necessário que a gente teça um comentário particular, importantíssimo. Na realidade, o hidrogênio não pertence a grupo nenhum da classificação periódica. Por isso se diz que a posição dele é uma anomalia.
Eu sei que vocês observam em várias tabelas o hidrogênio preso no grupo 1. Mas cuidado, isso é uma cobrança que se faz ao vestibulando. Ele não é daquele grupo. Repito então, o hidrogênio, a posição dele na tabela periódica é uma anomalia. Ele na realidade não pertence a grupo nenhum. E por isso justificamos a sua não presença naquela classificação. Acho interessante vocês terem essa noção do que são metais e ametais, porque com isso nós trabalhamos, por exemplo, e com bastante incidência no capítulo das ligações. Agora, normalmente, quando nós tratamos de uma questão associada a uma prova de química de vestibular, que envolve tabela periódica, nós normalmente recorremos às propriedades periódicas. Propriedades periódicas são aquelas propriedades que têm periodicidade. O que significa dizer isso? Que os seus valores se repetem de tempos em tempos. E esta repetição dos valores, crescendo, decrescendo, crescendo, decrescendo, é observada em função do número atômico. E dentre as propriedades periódicas que nós temos, e que são as mais recorrentes da prova, em primeiro lugar vem o raio atômico. Essa propriedade, curiosamente, ela não é conceituada. Nós não temos um conceito para essa propriedade. Cabe destacar que a gente associa raio atômico com tamanho, o tamanho do átomo, a dimensão do átomo. Sobre o raio, é importante nós destacarmos como é a variação dele dentro de um período e dentro de um grupo. E é necessário que eu, ao fazer esta avaliação, pense dois aspectos que a gente está colocando agora em destaque para vocês aqui. Notem que o raio atômico, para eu poder avaliar a sua variação na tabela periódica, grupo e período, eu devo prestar atenção sempre nesses dois itens. Número de níveis ou número de camadas. Pessoal, quanto mais níveis um átomo tiver em sua distribuição eletrônica, esse átomo será cada vez maior. Então ele vai apresentar cada vez maior raio. O raio é cada vez maior. Então quanto mais níveis eu tenho, meu tamanho é maior, meu raio é maior. O que acontece às vezes é nós trabalharmos dentro de um mesmo período. E se eu trabalho com elementos de um mesmo período, eles vão apresentar o mesmo número de níveis. Nessa hora, quem é o fator que define o raio? Quem é o fator que me permite saber quem é que vai ter raio maior ou menor? A carga nuclear, o número atômico, o número de prótons. Então, o raio, ele fica sempre definido a partir dessas duas propriedades, número de níveis e carga nuclear. E a partir disso, veremos, e isso é importantíssimo, como é a variação do raio dentro de um grupo e de um período. Desta forma, então, podemos observar como é a variação do raio dos átomos dos elementos da classificação periódica. Entram todos os elementos, vamos então do grupo 1 ao grupo 18, e numa mesma família, num mesmo grupo, o raio cresce de cima para baixo. Num mesmo período, vocês observaram que o raio cresce da direita para a esquerda. É importante observar um outro dado a respeito dos raios, que é relacionar o raio de um átomo com um íon gerado a partir desse átomo. E um átomo pode gerar um cátion ou um ânion. E é necessário que vocês entendam que o cátion é obtido a partir de um átomo pela perda de elétron. E o ânion, ele é proveniente de um átomo a partir do ganho ou do recebimento de elétrons. Fica fácil, então, nós fazermos uma associação
E essa associação nós procuramos colocar para vocês resumidamente que o tamanho de um íon vai ser evidentemente diferente do tamanho do átomo que lhe deu origem. Exatamente porque o átomo deve perder ou ganhar elétrons para a formação do seu respectivo íon. E eu acho que fica claro para vocês dizer que o raio de um cátion vai ser sempre menor do que o raio que lhe dá origem. Como o raio de um ânion será sempre maior do que o raio do átomo que lhe dá origem. Uma outra propriedade destacadamente importante que nós temos é o potencial ou a energia de ionização. Necessário inicialmente vocês observarem, é isso que a gente coloca para vocês na telinha, o conceito. O que é energia ou potencial de ionização? É a energia necessária para se remover, arrancar um elétron de um átomo gasoso. Essa energia de ionização, vocês entendem, ela está relacionada com o raio daquele átomo de quem nós queremos remover um elétron quando ele está no estado gasoso. Quando o átomo tem um raio muito pequeno, ele fica com o seu elétron de valência muito atraído pelo núcleo, a energia que eu vou consumir para retirar é muito grande. Quando um átomo já tem um raio maior, o elétron de valência já está bem mais distante do núcleo, não muito atraído por ele, a energia para removê-la é menor. E isso me faz então trabalhar com vocês essa questão de como é a variação da energia ou do potencial de ionização com os elementos da classificação periódica. Num grupo ela cresce de baixo para cima e num período ela cresce da esquerda para a direita. Nessa propriedade também entram todos os elementos da classificação periódica. Vou do grupo 1 até o grupo 18. Necessário um comentário de que é possível nós removermos mais de um elétron de uma espécie? Sim. Essa remoção se dá através de etapas. A cada etapa eu removo um elétron e me envolvo com uma energia. Nós podemos, e aqui fica para vocês essa ilustração, fazer a remoção, por exemplo, de 2 elétrons. Querem um exemplo prático? Cálcio. Vamos então remover os 2 elétrons de um átomo de cálcio. Primeiro se fornece uma energia a esse átomo de cálcio gasoso, tiramos um elétron. Essa é a chamada primeira energia de ionização. Vamos então agora fornecer uma nova energia para a retirada do seu segundo elétron. É a segunda energia de ionização. E eu acho que fica claro para vocês que essa segunda energia de ionização, em valores numéricos, é bem maior do que a primeira. Temos também que destacar com vocês a afinidade eletrônica, que é aquela energia liberada por um átomo gasoso quando nele é adicionado um elétron. E observem agora que nesta propriedade não entram os gases nobres e que ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. E finalmente, destacar a eletronegatividade, que é uma propriedade que nós associamos aos átomos quando eles estabelecem uma ligação, onde esses átomos realizam uma certa força atrativa sobre os elétrons dessa ligação. Quem realizar a força atrativa maior é o mais eletronegativo. Não entram conforme vocês estão observando os gases nobres e a eletronegatividade cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Fixem bem essas propriedades periódicas, porque invariavelmente é sobre elas que nós costumamos trabalhar as questões dos vestibulares.
Assim, discutimos com vocês esses assuntos pertinentes à tabela periódica e vamos então esperá-los para um novo encontro, ainda trabalhando dentro da nossa disciplina química, dando destaque àqueles assuntos que são mais pertinentes para o vestibular. Até lá então. Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em nossos cursos: YouTube, Twitter e Facebook. aulalivre.net, seu portal de cursos grátis.